Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz: não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós, porque são elas que nos mantém na estrada do crescimento espiritual. Porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus Cristo, a orar para Jesus e agir como Jesus. Agir justamente como Jesus nos pede. Porque sem as pedras do caminho, ou seja, as dificuldades, as tribulações, sem essas pedras do caminho, né, o homem fatalmente se perderia na estrada, livre de dificuldades. Contornemos as pedras do caminho com oração e trabalho. E sigamos na direção de que Jesus nos aponta, rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Bezerra de Menezes. Em cima desse ensinamento que o Dr. Bezerra de Menezes nos passa, José Carlos de Luca nos diz: problemas estão no caminho de todos nós. Né? Não há na face da terra quem não atravesse a vida sem enfrentar obstáculos, perdas e aflições. Mas a maneira de encarar os problemas é que faz toda a diferença. Um olhar espiritual sobre o assunto nos diria que as dificuldades são exercícios destinados ao nosso crescimento interior, pois, através delas, precisaremos ativar as aptidões necessárias à resolução da situação que nos aflige. Quem enxerga o problema como um problema e não como uma porta de acesso do seu desenvolvimento pessoal, provavelmente reagirá de maneira negativa perante o desafio evolutivo que lhe está sendo apresentado através da dificuldade com inegáveis chances de fracasso. Vamos imaginar que o problema venha numa caixa de presente com um embrulho mal feito. Nossa primeira reação será imaginar que o presente seja tão feio quanto o embrulho e teremos receio até de abri-lo. No entanto, ao vencermos a impressão negativa que, à primeira vista, o embrulho nos causou, iremos pouco a pouco descobrindo o presente valioso que recebemos da vida. Posso assegurar que depois de desembrulharmos todo o problema, perceberemos que algo de bom nasceu em nós e nos tornamos mais fortes, passamos a dar mais valor à vida, crescemos em experiência e nos habilitamos a desafios ainda maiores. Daí porque uma visão otimista da vida nos ajuda a enxergar que uma simples pedra no nosso caminho ela pode se transformar numa base de grande edifício, estimulando-nos a termos atitudes que transformem essa visão em realidade. Com muita razão, Glenn Ehrenreich, conceituado escritor, afirmou que o otimismo não é um estado mental romântico e idealista que acredita que o futuro será automaticamente ideal. Em vez disso, o otimista aprende a agir de uma maneira que cria um futuro positivo para ele. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldade a partir das oportunidades, enquanto o otimista, né, é aquele que cria oportunidade a partir das dificuldades. Será que temos sido criadores de dificuldades ou de oportunidades? Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração que nos liga a Deus, trabalho que faz despertar o Deus que há em cada um de nós e criar uma vida melhor a partir do pior que nos tem ocorrido. Eu tenho certeza que podemos seguir assim. Ficou aí esse ensinamento para a nossa reflexão, aonde nos ensina
que todos nós temos que observar as dificuldades do caminho, não é? Os problemas, as vicissitudes, não como um problema, não como um obstáculo que impeça o nosso crescimento. Devemos entender que esses obstáculos, não é, são oportunidades. As provas da vida são oportunidades. A palavra correta é oportunidade. Então nós temos que parar, pensar, meditar quando estivermos passando por uma situação onde a gente percebe que não vai ter saída, não tem solução, o que eu faço da minha vida? Entra no seu quarto, eleva seu pensamento a Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, do ar que respiramos, do amor, da felicidade, do poderoso sol da verdade, e fala para Deus: Senhor, eu sou seu filho, eu estou passando por um grave problema, eu não vejo saída, só vós pode me ajudar. Então eu rogo a vós e a Maria, Maria Santíssima, que me dê a inspiração necessária nas decisões a tomar. Conversa com Deus, abre o coração e fique em paz. Fica em paz, que mal nenhum irá lhe acontecer. Deus vai apresentar uma solução. Quantas e quantas vezes a gente já ouviu falar, ou já aconteceu conosco mesmo, da gente ficar encurralado sem saber o que fazer diante de um problema, e quando a gente sai daquele problema, a gente fala: meu Deus, eu me matei tanto, sofri tanto, e no entanto eu saí, graças a Deus, como saí ileso do problema. Não adiantou nada eu ter me matado. Se eu tivesse me mantido calma, eu teria saído do problema do mesmo jeito. Então a gente perdeu a saúde, sabe, ficou acabado, não é? E o problema se resolveu. E a vida da gente é assim, é cheia de problemas, porque eles são necessários. Problema a gente tem que entender como mal necessário, não é? O próprio Chico, certa ocasião, falou: todas as vezes que se desencilhares de um problema, aguardar outro. Então a vida da gente é cheia de problemas, porque são oportunidades que Deus nos concede. Se a vida da gente fosse só um mar de rosas, aí como é que a gente ia crescer, não é? Porque o crescimento nosso aqui é quando a gente aprende a vencer a nós mesmos. Como é que a gente aprende a ter paciência, tolerância, complacência, transigência, a aprender a perdoar, a orar mais, a procurar Deus mais, a procurar Jesus mais, a procurar o sofredor. É assim que se evolui espiritualmente. E nós estamos aqui na Terra para evoluir espiritualmente. Então, claro que nós temos que lutar pelo progresso material, mas o progresso material, ele serve especificamente para impulsionar o verdadeiro progresso, que é o espiritual. Mas chega aqui na Terra, a gente inverte os valores. Né? E o Jesus ratificou isso quando nos disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto virá por acréscimo. Mas chega aqui na Terra, a gente inverte os valores e a gente dá mais prioridade ao progresso material e deixa o espiritual de lado. Então é necessário, nesses casos, que a dor surja, ou a oportunidade surja através da provação, para que aí a gente busque Deus. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, mas fomos nós que preferimos assim. Deus não dá problema para ninguém, Ele dá solução. Então fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.